Fala nação, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o CSA mais uma vez, né? Dessa vez a gente fala sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, jogo que acontece amanhã contra o Ipiranga, mais uma partida importante da equipe do CSA e é o momento aí de virar a chave também, né? Porque aproveitamos bastante aí a vitória na Copa do Brasil contra o Grêmio, mas o jogo de volta é só no final desse mês, né? Ainda demora um pouquinho aí para esse jogo de volta. Enquanto isso, a gente tem que voltar as nossas atenções para a Série C, conseguir uma pontuação boa para estar lá no topo da tabela, né? Não pode desconectar da Série C por conta dessa vitória, ficar deitando em cima desse jogaço contra o Grêmio. Se nas próximas partidas entrar em campo sem o mesmo foco, sem a mesma determinação e deixar pontos pelo caminho, a gente vai estar piorando nossa situação no campeonato, que é o nosso foco principal. O acesso para a Série B é o foco principal da equipe do CSA nessa temporada. Então agora é o momento de se dedicar para o Campeonato Brasileiro da Série C, começando amanhã. Não tem tempo de ficar de fuzuê mais não, né? No máximo a torcida pode aproveitar isso, mas o time, elenco, comissão técnica, tem que focar agora 100% na Série C. E esse jogo de amanhã, importante demais o time do CSA ganhar, conseguir os 3 pontos para já dar um salto aí na tabela de classificação. Mas, fora de casa, né, claro que um pontinho ali a gente acaba aceitando, né, mas o time do CSA, se jogar com o mesmo foco, a mesma entrega que teve nesse jogo contra o Grêmio, claro que a gente sabe que não vai ser a mesma coisa, né? Aquele jogo estava cercado de vários fatores que deram a injeção de ânimo muito mais alta, né, nos jogadores do CSA, né? A empolgação deu mais energia para eles, e esses jogos agora da Série C, obviamente, né, não vai ter o mesmo nível de dedicação, o mesmo nível de atrativo, né, do que o jogo contra o Grêmio, mas o time precisa focar e jogar com vontade. Se jogar parecido com o que a gente fez contra o Grêmio, a gente ganha de qualquer adversário dessa Série C, certo? Então, agora é entrar em campo para tentar conquistar essa vitória aí, beleza? Transmissão do jogo, né, que vai ser às 4h30 desse domingo, vai ser pelo Nosso Futebol, tá? A gente já jogou contra o Ipiranga de Erechim na rodada de estreia da temporada passada. A gente acabou perdendo aquele jogo, mas a gente sabe a equipe que a gente tinha, né? O time do CSA passou por uma reformulação gigante de lá pra cá. Então, a gente, nesse ano, tem tudo para voltar de lá com um resultado totalmente diferente do que foi no ano passado. E o time do CSA, eu creio que não deva ser muito diferente desse que entrou em campo contra a equipe do Grêmio, certo? A gente teve alguns jogadores que fizeram partidas muito boas, né? O Enzo fez uma grande partida, né? O lateral Felipe Albuquerque também até deu assistência para o gol do Marcelinho, né? Então, o time do CSA, eu não mudaria muita coisa não nesse time aí. Eu utilizaria a mesma base, a não ser que alguém tenha algum desgaste, ou não sei se tem alguém suspenso, acho que não, né? Mas eu utilizaria o mesmo time que entrou em campo contra o Grêmio: o Gabriel Félix, o Felipe Albuquerque, o Islan e o Betão. O Islan que tá calando minha boca, né? Tá jogando bem também agora, depois desse momento que ele parou de ser escalado, né? Mas aí no jogo passado o Marcão foi muito mal e acabou entrando ali o Islan e foi bem nesses últimos jogos aí. Então acho que deva manter aí essa titularidade dele, né? Aí do lado esquerdo vai o Enzo também, no meio de campo o Nicola e Camacho, aí o Brian centralizado, a gente tem ali o Thiago Max na frente, o Cachoeira de um lado, e a gente teve nesse jogo contra o Grêmio, o Silas, que também fez uma boa partida, né? E eu acho que ali, você tendo esses 3 volantes, e o Silas é um cara que ele tem muito essa pegada de lateral também, então ele vai fazer a cobertura do lado esquerdo, e você libera o Cachoeira para jogar lá espetado, né? Lá na frente, porque o Cachoeira é um cara que não recompõe muito na marcação, então pode ser até uma alternativa aí também do CSA, colocar o Silas para fazer lá uma ponta esquerda, uma meia esquerda, né? Ou fazer um volante mesmo,
né? E o Cachoeira ficar mais livre para jogar. Então, assim, pode ser que ele tente manter essa pegada, né? Achei interessante também essa alternativa. Mas a gente tem que entender também que era um jogo que a gente enfrentou um adversário muito qualificado, que era o time do Grêmio, e aí a gente precisava se proteger um pouco mais. Nem todos os jogos a gente vai precisar dessa proteção extra, né? Na frente da nossa zaga. Alguns jogos a gente pode colocar o time um pouco mais pra frente, colocar outro meia, né? E, bom, é isso. Eu acho que o treinador deve ter uma ideia já de jogo, né? Para uma escalação para amanhã, deve ter preparado o time para esse jogo e vamos ver como é que o time entra em campo. Mas, repito, gente, se a gente entrar em campo com a mesma pegada que entrou contra o Grêmio, e eu entendo que é muito difícil isso acontecer, né? Por conta disso tudo, é pontos corridos e tal, tá, beleza. Mas se entrar ali com uma pegada parecida com aquilo, quase naquele nível, a gente ganha de qualquer adversário nessa Série C. Pode ter certeza, cara, certo? Então, acho que o time do CSA vai para esse jogo aí agora, mas precisa exatamente o que eu falei, virar a chavinha. E agora o foco é total nessa Série C, tá? A Copa do Brasil é lá pra frente. Ainda tem mais o que? Umas 3 semanas? Ou 2 semanas e meia? Eu não tô lembrado exatamente, mas tem Série C até lá. Então, foco na Série C, tá? Foco na Série C. É isso, gente. Muito obrigado aí, galera. Até amanhã, né? Amanhã temos toda a nossa programação aí sobre esse jogo. E um abraço aí pra todos vocês. Boa noite e tamo aí amanhã. Valeu, galera.